O rio Amazonas atravessa o Amazonas, cortando a terra com majestade e graça. É lindo e estético, mas enterrados sob a superfície de suas águas estão todos os tipos de horrores, porque o rio Amazonas é o lar de algumas criaturas muito estranhas, e estas são algumas das mais estranhas. Estas são as 10 criaturas mais estranhas que vivem no rio Amazonas. E se você sentir aquela centelha de intriga e paixão para descobrir o incrível, inscreva-se em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Começamos com número 10, a Titanoboa. Numa noite escura e tempestuosa na mina de carvão de Cerrejón, o geólogo colombiano Henry Garcia encontrou um fóssil intrigante. Inconscientemente, esta descoberta acidental levaria à identificação da maior cobra que já percorreu a Terra. Num momento de brilho ou confusão, ele rotulou-o de galho petrificado e rapidamente se esqueceu dele, avançando 9 anos. Fabiane Herrera, uma desavisada estudante de geologia, pegou algumas pedras e percebeu que elas estavam cobertas de folhas fossilizadas. Ele compartilhou essa descoberta com Carlos Jaramillo, que reconheceu que poderiam estar diante de algo monumental, literalmente. Esse encontro levou à revelação da Titanoboa serrejonensis, a maior cobra já conhecida, atingindo comprimento de até 14 metros e pesando mais de 1.100 quilogramas. Imagine uma criatura tão enorme que pudesse devorar um crocodilo inteiro. Esta cobra gigante prosperou em um habitat quente e pantanoso, provavelmente caçando grandes peixes e tartarugas, enrolando-os bem antes de engoli-los. Com uma circunferência comparável à de um carro pequeno, o Titanoboa foi o predador máximo de seu tempo. Suas vértebras fortes e mandíbulas poderosas podiam abrir o suficiente para acomodar sua dieta impressionante. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que enquanto uma cobra de jardim comum evita um cortador de grama, a Titanoboa estava lá governando o pântano, caçando sua próxima refeição e provavelmente rindo da ideia de ser confundida com um galho petrificado. Número 9. A piranha de barriga vermelha. Você já imaginou como seria estar cercado por sombras, sabendo que algo mortal poderia estar escondido logo abaixo da superfície? Esta foi a realidade perturbadora para os primeiros exploradores que navegaram no rio Amazonas. A selva era densa por todos os lados, opressiva e sufocante, enquanto as águas escuras do rio fluíam silenciosamente sob as canoas. Eles tinham ouvido lendas sobre um peixe tão feroz que uma mordida poderia cortar a carne em um instante. Uma criatura temida até pelas tribos locais. O ar estava pesado de umidade enquanto remavam mais fundo no coração do Amazonas, onde o rio parecia calmo, talvez calmo demais, como se prendesse a respiração. Os exploradores examinaram as águas, com os sentidos aguçados pela calma tranquilidade. Então, sem aviso, a superfície começou a ondular. Inicialmente foi apenas um pequeno distúrbio, mas logo a água começou a se agitar. O que emergiu das profundezas gelou seu sangue. Eles tiveram vislumbres de brilhos prateados, o brilho de dentes afiados e o inconfundível vermelho ameaçador das barrigas das criaturas. Eram piranhas de barriga vermelha, peixes pequenos, mas mortais, com uma reputação tão temível quanto qualquer predador na selva. A piranha de barriga vermelha é um peixe robusto e compacto, medindo normalmente cerca de 30 a 35 centímetros de comprimento. Embora algumas possam atingir quase 50 centímetros, seu corpo elegante é adornado com escamas prateadas brilhantes, que parecem combinar perfeitamente com as profundezas turvas do rio. Porém, é a barriga que chama a atenção. Uma tonalidade vermelho-sangue profundo que serve de alerta para o caráter agressivo do peixe. Essa coloração viva contrasta fortemente com seu corpo prateado, dando à piranha a aparência de ter sido mergulhada em tinta carmesim. Porém, são os dentes que realmente definem esta criatura, afiados, triangulares e interligados. Esses dentes são projetados para cortar a carne com uma eficiência assustadora.
Cada dente se assemelha a uma pequena lâmina capaz de cortar pele, músculos e até ossos. As mandíbulas da piranha são poderosas, fechando com notável velocidade e força. À medida que as piranhas se aproximavam, com as barrigas vermelhas brilhando na penumbra, os exploradores compreenderam a verdade por trás das lendas. A água ao redor deles parecia ferver enquanto os peixes se moviam juntos, seus movimentos estranhamente sincronizados. Os exploradores, que consideraram as histórias como meros exageros, subitamente encontraram-se numa luta desesperada contra um dos predadores mais notórios da Amazônia. Número 8. O Pepino do Mar. O conto do Pepino do Mar combina curiosidade, confusão e um toque de intriga culinária, de forma nada que você possa imaginar. Imagine um naturalista aventureiro viajando pelos diversos ecossistemas dos oceanos do mundo, catalogando as criaturas estranhas e maravilhosas que encontra pelo caminho. Você encontrará peixes com apêndices luminosos, caranguejos com pinças do tamanho de flores e pós que mudam de cor aparentemente por diversão. Mas nada o prepara para a visão de uma criatura viscosa e toupeira, descansando no fundo do oceano. Tudo começou quando um explorador curioso, talvez sem conseguir encontrar espécies marinhas únicas, tropeçou num organismo que parecia deslocado. Era uma criatura comprida, tubular, de corpo maciço, imóvel, parecendo um pepino que ficou muito tempo exposto ao sol. Não apresenta velocidade, agressividade ou qualquer característica notável. Na verdade, não se movia, levando o explorador a questionar se se tratava de um animal ou simplesmente de uma estranha planta marinha. Mas esta criatura estava, de facto, viva, e quanto mais o explorador olhava, mais desconcertante se tornava. O pepino do mar, como mais tarde foi identificado, não tinha barbatanas, escamas ou casca dura, tendo em vez disso um corpo tubular macio coberto por pele coriácea, contente em repousar no fundo do mar. Ele ocasionalmente expandia e contraía o corpo, sugerindo um mecanismo de respiração ou uma tentativa de conforto. Não facilmente dissuadido, o naturalista decidiu olhar mais de perto, talvez cutucando-o com um pedaço de pau. O pepino do mar, indiferente à intrusão, respondeu de uma forma que deixou. O explorador, espantado e um pouco enojado, observou o pepino do mar expelir parte de seus órgãos internos como mecanismo de defesa, ato que só pode ser descrito como dramático. Esta reação incomum destacou o método do pepino do mar de lidar com as ameaças, literalmente expelindo seu interior para escapar dos predadores. Plenamente consciente de que poderia regenerar as partes perdidas mais tarde, como poderia algo tão lento e suave prosperar no oceano competitivo? O que exatamente foi isso? Uma planta? Um animal? A verdade revelou-se ainda mais estranha. O pepino do mar é um equinoderme aparentado com estrelas do mar e ouriços do mar. Apesar de parecer pertencer a uma família diferente, a notícia desta peculiar criatura se espalhou, despertando o interesse da comunidade científica. Aqui estava um organismo que desafiava as expectativas a cada passo. Desde seus estranhos mecanismos de defesa até seu estilo de vida tranquilo, os naturalistas ficaram intrigados e entretidos com esta criatura lenta que se alimentava filtrando partículas do fundo do mar. Porém, o pepino do mar não havia acabado de surpreender as pessoas. Com o tempo, certas espécies foram reconhecidas como iguarias em diversas culturas, principalmente na Ásia. O que começou como um organismo peculiar e emborrachado no fundo do mar evoluiu para um ingrediente valioso para sopas e ensopados. Número 7. A tartaruga mata-mata. A descoberta da tartaruga mata-mata é um conto que começa com um explorador pensando: bem, isso é estranho, e culmina na compreensão de: espere, isso está vivo. Imagine um dia na Amazônia onde uma equipe de naturalistas atravessa a densa selva catalogando cada criatura nova e fascinante que encontra. A selva fervilha de vida, pássaros, insetos, mamíferos, mas é nos cursos de água que se encontram as verdadeiras surpresas.
Ansiosos por descobrir algo verdadeiramente notável, os nossos exploradores concentram a sua atenção nas margens do rio, antecipando algo grande e dramático, talvez um jacaré ou um bagre gigante. Em vez disso, eles tropeçam no que parece ser uma pilha de folhas. À primeira vista, é exatamente isso que a tartaruga mata-mata parece ser. Esta criatura incomum é tão habilmente camuflada que muitas vezes é confundida com detritos, folhagem morta ou até mesmo uma rocha submersa. Um dos exploradores, provavelmente tendo tropeçado no que supôs ser uma pilha aleatória de detritos da selva, agacha-se para investigar. Quando ele estende a mão, a suposta pilha de folhas se move repentinamente, provocando um suspiro coletivo do grupo. A mata-mata, uma verdadeira mestra do disfarce, é revelada em todo o seu esplendor peculiar, com cabeça achatada e triangular, pescoço exageradamente fino e carapaça que lembra uma escultura abstrata. Parece que a natureza decidiu criar uma tartaruga que desafia a norma. O explorador, agora reconhecendo que tropeçou em algo extraordinário, observa a tartaruga piscar preguiçosamente, possivelmente tão maravilhada com o humano quanto o humano fica com ele. Embora sua descoberta não tenha sido tão dramática quanto encontrar uma onça pintada ou uma enorme sucuri, a mata-mata rapidamente fascinou os naturalistas. Ao contrário da maioria das tartarugas projetadas para natação ágil, a mata-mata é construída para emboscadas. Ele permanece completamente imóvel, misturando-se perfeitamente ao ambiente, esperando a passagem da presa. Quando chega a hora, ele não persegue sua presa, simplesmente abre sua boca cavernosa, criando um vácuo que absorve a água, e quaisquer criaturas infelizes que estejam por perto, à medida que as notícias sobre a mata-mata se espalharam, ela se tornou uma espécie de celebridade na comunidade científica, não porque fosse perigosa ou rápida, mas por causa de sua aparência deliciosamente estranha na Amazônia, onde predominam predadores ferozes. A mata-mata depende de sua incrível camuflagem para escapar da detecção. Em última análise, a tartaruga mata-mata serve como um lembrete de que, na natureza, as criaturas mais estranhas também podem ser as mais cativantes. Número 6. O peixe-boi da Amazônia. Nas profundezas da Amazônia, onde a selva pulsa com vida e o rio flui com segredos incalculáveis, existe uma criatura que permanece indescritível para a maioria: o peixe-boi amazônico, carinhosamente conhecido como vaca-marinha. Foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1983 pelo naturalista austríaco Johann Natterer, durante suas explorações no Brasil de 1817 a 1835, onde coletou o espécime tipo. No entanto, as comunidades indígenas da bacia amazônica já conheciam esse animal fascinante há muito tempo. Um relato intrigante da descoberta do peixe-boi surgiu do explorador do início do século XX, Percy Fawcett, que compartilhou uma história contada por um guia local. Segundo a história, um menino estava nadando em um rio quando encontrou uma criatura peluda com um rosto que lembrava o de um humano. Aterrorizado, o menino correu para casa para contar ao pai, um habilidoso caçador de peixe-boi. O pai saiu em busca da criatura e conseguiu arpoá-la, apenas para perceber que não era um peixe-boi, mas sim um ser humano com cauda. Fawcett especulou que este encontro poderia ter envolvido uma sereia da vida real, ou talvez um peixe-boi que tivesse sido ferido de alguma forma. Embora esta história tenha um toque extravagante, ela ressalta a longa história de interação humana com o peixe-boi amazônico, uma criatura inserida no folclore e na mitologia indígenas. A natureza gentil do peixe-boi, juntamente com suas características humanas e tendência a emergir perto de barcos, contribuíram para seu status lendário na Amazônia. Hoje, o peixe-boi da Amazônia é reconhecido como uma espécie única e ameaçada de extinção, com esforços contínuos destinados a estudar e conservar esta criatura notável que capturou a imaginação de exploradores e comunidades locais. Com seu comportamento gentil e adaptações fascinantes,
O peixe-boi da Amazônia continua sendo um símbolo da rica biodiversidade encontrada na Amazônia. Número 5. O tubarão-touro. Imagine o espanto dos primeiros exploradores e pescadores quando encontraram uma criatura que parecia ignorar as fronteiras entre o oceano e os rios de água doce. Este é o tubarão-touro. Este não era um tubarão comum. Era como aquele amigo indesejado que invade todas as festas, aparecendo em lugares onde claramente não pertence. Os tubarões-touro têm uma característica única: prosperam tanto nas profundezas salgadas do oceano quanto nas águas doces de rios e lagos. Durante séculos, as pessoas acreditaram que estavam protegidas de encontros com tubarões. Desde que permanecessem no interior, eles pensavam que os tubarões eram um problema oceânico, esperando nos rios e lagos com confiança e pouca preocupação. Mas então, o tubarão-touro chegou para mudar essa percepção. Imagine isto: um grupo de pescadores puxava as redes, na esperança de encontrar a variedade habitual de bagres e talvez algumas carpas. Eles riram e comentaram como tiveram sorte. De repente, a água agitou-se violentamente e as redes pareciam estranhamente pesadas. A risada desapareceu quando algo grande e decididamente nenhum bagre se mexeu dentro da rede. Ao se aproximarem da captura, tiveram o primeiro vislumbre do tubarão-touro, uma criatura em forma de torpedo com um rosto que só uma mãe poderia amar e uma atitude que poderia intimidar qualquer um. Seus olhos pareciam transmitir: "Sim, estou aqui. E daí?" Os pescadores provavelmente experimentaram um momento de silêncio atordoado, seguido de uma rápida discussão sobre se deveriam soltá-lo novamente ou levá-lo para casa. Afinal, não era todo dia que eles pegavam um tubarão no rio local. Então veio a reviravolta inesperada. Enquanto lutavam para colocar o tubarão no barco, isso demonstrou exatamente por que ele ganhou a reputação de ser um dos tubarões mais agressivos. O tubarão-touro se debateu com tanta ferocidade que o barco balançou perigosamente. Os pescadores, de repente, enfrentaram a dura realidade de lidar com um predador que não se importava com as supostas regras de onde os tubarões deveriam residir. Para o tubarão-touro, cada corpo de água era um potencial local de caça. E se esses humanos não estivessem cientes desse fato, o problema seria deles. Número 4. A lontra amazônica. Gigante. À medida que os primeiros exploradores remavam pelo rio Amazonas, antecipavam encontrar uma fauna familiar: piranhas, onças, sucuris, o tipo de criaturas que inspirariam cartas emocionantes para casa. No entanto, eles não estavam preparados para encontrar uma criatura saída de um sonho bizarro: a lontra gigante amazônica. O primeiro sinal de que algo incomum estava por perto veio na forma de sons, uma mistura de latidos, rosnados e algo estranhamente semelhante a risadas. Ignorando os sinais de alerta, os exploradores se aproximaram. Foi então que viram a origem da comoção: uma criatura enorme e graciosa deslizando sem esforço pela água, como se fosse dona do lugar. À primeira vista, os exploradores provavelmente pensaram que estavam diante de uma lontra muito grande e aparentemente amigável. Afinal, quão perigosa pode ser uma lontra? Mas esta não era uma lontra comum, era a lontra amazônica gigante. Uma criatura que parecia ter ficado mais forte depois de ir à academia, pronta para formar uma banda completa com vocais e coreografias, com até 1,80 m de comprimento e pesando tanto quanto um homem adulto. Essas lontras não apenas nadavam, elas patrulhavam o rio como se fosse seu domínio real. À medida que o barco se aproximava, um explorador poderia ter pegado um caderno de desenho, ansioso por documentar esta magnífica fera. No entanto, qualquer sonho de glória artística foi rapidamente eclipsado pela constatação de que o rio estava cheio destas lontras. Com uma atitude divertida, mas um pouco intimidadora, elas começaram a investigar esses estranhos visitantes bípedes. As lontras cercavam o barco, aparecendo aqui e ali, com seus grandes olhos redondos brilhando com malícia e um toque de ameaça. Os exploradores, agora cercados, não puderam deixar de notar que, embora essas criaturas tivessem rostos de ursinhos de pelúcia gigantes,
Seus dentes sugeriam que poderiam facilmente transformar em comida qualquer coisa que chegasse perto demais. Os corações dos exploradores dispararam quando uma lontra particularmente ousada decidiu aparecer ao lado do barco. Número 3. O peixe candiru. O peixe candiru, também conhecido como peixe-vampiro, destaca-se como uma das criaturas mais temidas do rio Amazonas. Apesar de seu tamanho diminuto, este esguio-bagre parasita tem uma reputação notória que faz você estremecer, especialmente quando ouve as histórias sobre sua descoberta. O candiru é perigoso não por causa de seu tamanho, que geralmente tem apenas alguns centímetros de comprimento, mas por causa de sua escolha de habitat bastante perturbadora. Este peixinho é conhecido por encontrar o caminho para os locais mais inesperados e, digamos, privados. Diz a lenda que o candiru, atraído pelo cheiro de amônia encontrado na urina, nadava por engano para a uretra de nadadores desavisados. Sim, você ouviu direito. Em 1997, um brasileiro se viu no que só pode ser descrito como a versão amazônica de um filme de terror. Este incidente não foi sobre sucures gigantes ou piranhas ferozes. Em vez disso, a estrela deste conto arrepiante foi o pequeno mas assustador peixe candiru. Segundo a história, nosso infeliz protagonista estava nadando no rio, sentindo-se chamado pela natureza, tomou a fatídica decisão de fazer suas necessidades na água. Sem saber que estava prestes a se tornar parte de uma história de peixes que faria estremecer homens adultos. No meio do socorro, o minúsculo candiru aparentemente confundiu seu, digamos, encanamento pessoal com um lugar aconchegante para chamar de lar. Atraído pela amônia de sua urina, esse pequeno peixe nadou rio acima, gerando uma situação de extrema dor para o homem, que de repente se viu com necessidade urgente de assistência médica. Levado às pressas para um hospital, ele se tornou objeto de uma das radiografias mais estranhas que os médicos já haviam visto. Sim, havia de fato um peixe alojado em sua uretra, acomodando-se confortavelmente em um lugar onde ninguém esperaria encontrar um peixe. Os cirurgiões, sem dúvida tentando manter o profissionalismo, tiveram que remover delicadamente esse convidado indesejado naquela que foi provavelmente a cirurgia mais desconfortável de suas carreiras. Embora a operação tenha sido bem sucedida e o homem tenha se recuperado, a história da ousada invasão do candiru rapidamente virou lenda, servindo de alerta para quem pensa em fazer uma pausa para urinar no rio Amazonas. Número 2. O golfinho rosa da Amazônia. Você já imaginou como seria encontrar um golfinho que parece estar corando? Foi exatamente isso que os exploradores experimentaram quando encontraram pela primeira vez o lendário boto cor-de-rosa no rio Amazonas. Imagine o espanto deles quando avistaram não os habituais golfinhos cinzentos ou azuis, mas uma bela criatura rosada navegando graciosamente pelas águas turvas. Foi como topar com um unicórnio da vida real, embora preferisse nadar a galopar. O boto rosa, conhecido localmente como boto, é o maior dos golfinhos de água doce e, sem dúvida, o mais colorido. Estes golfinhos foram documentados pela primeira vez por cientistas no século XIX, com relatos iniciais muitas vezes misturando factos com folclore. Muitos atribuíram a tonalidade rosa a vários mitos, incluindo histórias de transformações mágicas. Alguns moradores acreditavam que poderia ser um espírito fluvial encantado, principalmente considerando seu hábito de emergir com um sorriso misterioso. Mas não foi apenas a sua cor que tornou o boto cor-de-rosa intrigante. Foi também o seu comportamento lúdico. Ao contrário dos seus parentes oceânicos, estes golfinhos tinham a reputação de serem um tanto travessos. Eles gostavam de empurrar as canoas como se dissessem: "Ei, você está no meu rio agora." Eles até roubaram peixe diretamente das redes dos pescadores, aumentando a sua reputação de travessuras. Inicialmente, os investigadores tiveram dificuldade em distingui-los dos seus homólogos cinzentos devido à sua natureza indescritível. Com o tempo, estudos revelaram adaptações únicas,
como pescoços flexíveis e capacidade de navegar em águas turvas. Aprofundando nossa compreensão sobre seu papel no ecossistema amazônico, os cientistas também descobriram que a coloração rosa não era meramente decorativa, mas provavelmente resultava de cicatrizes causadas por brincadeiras violentas com outros golfinhos, ou simplesmente de uma característica genética. Uma coisa é certa: esta notável criatura cativou a imaginação desde a sua descoberta, misturando mistério com diversão de uma forma única na Amazônia. Número 1. A enguia elétrica. Imagine caminhar pelas águas turvas do rio Amazonas, pronto para uma aventura, quando de repente, bam, você acabou de encontrar uma das criaturas mais eletrizantes da natureza. A enguia elétrica pode gerar até 600 volts de eletricidade, o suficiente para fazer um adulto pular da água e reconsiderar suas decisões de vida. O primeiro encontro significativo com a enguia elétrica ocorreu em 1775, quando o médico americano Hugh Williamson apresentou seus experimentos na Royal Society. Esta decisão o levaria a uma das experiências mais chocantes de sua vida. Ele relatou ter sentido um choque após tocar na enguia, que também surpreendeu um bagre próximo, demonstrando suas impressionantes capacidades elétricas. No entanto, um encontro mais dramático ocorreu em 1800, quando o explorador Alexander von Humboldt observou enguias elétricas atacando cavalos durante uma expedição de pesca. Os cavalos, assustados com os choques, afogaram-se após ficarem incapacitados, levando Humboldt a perceber como as enguias precisavam descansar após exercerem sua energia elétrica. Este incidente mostrou o poder da enguia e a admiração que ela inspirou entre os primeiros exploradores. A enguia elétrica, equipada com células especializadas chamadas eletrócitos, pode criar eletricidade que funciona como pequenas baterias. Quando decide atacar, seja um peixe, um predador ou um ser humano desavisado, ativa essas células de forma coordenada. O resultado é uma poderosa descarga elétrica capaz de atordoar suas presas ou dissuadir ameaças, como ter um taser embutido sem a necessidade de licença. Medindo até 3 metros de comprimento, essas criaturas fascinantes são caçadoras noturnas. Elas usam suas habilidades elétricas não apenas para caçar, mas também para navegar e se comunicar. Imagine uma festa onde todos tentam conversar ao mesmo tempo, mas em vez de gritarem, eletrocutam-se dos seus poderes surpreendentes às suas adaptações únicas. A enguia elétrica serve como um lembrete de que a Amazônia é um tesouro de vida selvagem estranha e maravilhosa. No entanto, quem poderia imaginar que este era apenas o começo das incríveis criaturas que espreitam nas profundezas do rio? Que outras criaturas você acha que poderiam estar à espreita na Amazônia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. A imensidão e o mistério das criaturas do rio Amazonas nos fazem refletir sobre a maravilha da biodiversidade e a capacidade da natureza de nos surpreender constantemente. O que você acha da importância de proteger esses ecossistemas únicos e as espécies que os habitam? Deixe-nos seus comentários sobre as criaturas mais surpreendentes ou desconhecidas que você já ouviu falar na Amazônia. Se você gostou do conteúdo, curta e inscreva-se para mais histórias fascinantes sobre as incríveis criaturas do rio Amazonas. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização.